Boa tarde mais uma vez a todos. A gente vai, né, dar início agora à nossa mesa de encerramento, que tem como título a Historicidade das Ciências. Eu tinha separado aqui o currículo de cada um, mas a pedido da própria mesa eu vou fazer uma apresentação geral. Acho que todos ou quase todos aqui já conhecem, são professores, 2 professores da casa e um professor da UNB. O professor Tiago é professor de História do Departamento de História da Universidade de Brasília. O professor Fábio Almeida é professor da Faculdade de Filosofia, também coordenador do programa de pós-graduação de Filosofia. E o professor Marlon é professor da Faculdade de História aqui da UFG. Eu brinquei mais cedo que nessa mesa nós temos um encontro entre Koirê, Bachelard e Canguilhem. Então, é isso, eu agradeço vocês pela disponibilidade. A gente fica bastante contente aqui. Então, vamos dar início, seguindo aqui a ordem, que está aqui já no nosso pôster aqui. Então, professor Fábio, fique à vontade. Bom, boa tarde a todas e a todos. Obrigado, Rawane, pela apresentação. Eu queria dizer inicialmente da minha alegria de poder participar de novo aqui com os meus amigos e colegas Tiago, Marlon e Rawane. Eu sempre aprendo muito com essas trocas que eu tenho tentado, tanto quanto eu posso, cultivar com a Faculdade de História e com outras unidades também aqui da universidade. A Rawane falou desse encontro entre Canguilhem, Koirê e Bachelard. Faltou só o Foucault, para fazer completar a turma. Mas eu não pretendo aqui falar de autores. A minha proposta inicial era me ater muito docilmente ao tema da mesa, a historicidade das ciências, que é um tema que tem me ocupado já há muitos anos. Mas, como a Rawane mencionou, o Bachelard, eu não pude deixar de ficar pensando, ouvindo as conferências da mesa precedente, justamente em alguns textos sobre do Bachelard, que pensou de maneira muito perspicaz e muito aguda, justamente sobre o ensino de História das Ciências. Notadamente, um texto que se chama Atualidade da História das Ciências, em que ele vai destacar esse caráter justamente aberto da história das ciências, que contesta uma visão da história, um pouco estática e que me parece, talvez a minha percepção esteja um pouco defasada, mas me parece que é o que se pratica quando se ensina a história das ciências. E justamente o Bachelard parte nesse texto justamente da ideia do museu, de uma visita ao Museu de História das Ciências, o Palácio da Descoberta, e se pergunta o que é que se faz no museu, e ele vai dizer que no museu se pensa. Se vai ao museu não para matar o tempo, e menos ainda para matar a curiosidade, mas se vai ao museu para pensar. E a história das ciências tem justamente o papel de pensar, e é um pouco isso que eu gostaria de destacar no pequeno roteiro que eu preparei para apresentar para vocês aqui hoje. O meu objetivo, então, nessa fala inicial, que eu imagino o Tiago e o Marlon vão poder aprofundar e tornar as coisas mais consistentes em seguida, é apresentar o que me parece ser o aspecto, apresentar de maneira geral o alcance filosófico dessa ideia de historicidade das ciências.
e destacando que a historicidade das ciências é aquilo que está na origem ou está no centro de um modo de reflexão, de um tipo de pensamento, né, que se expressa por um termo, né, o que renovando um termo um pouco antigo, que é o termo epistemologia. Então, o meu objetivo é simplesmente destacar para vocês de que maneira é a historicidade das ciências que configura uma reflexão epistemológica. Esse é o objetivo que eu pretendo alcançar aqui, e, evidentemente, eu não vou poder explorar em detalhes e minúcias as referências, a gente pode, eventualmente, fazer isso na sequência, mas eu vou apenas apresentar algumas indicações, né? E essas indicações vão ser apresentadas em 3 partes. A primeira, numa primeira parte, eu vou tentar desenvolver qual que é a singularidade dessa ideia de uma historicidade das ciências, né? Por que se fala de historicidade das ciências? Num segundo momento, eu vou tentar apresentar de que modo essa ideia de historicidade das ciências constitui, né, de fato, uma perspectiva epistemológica de reflexão. E, finalmente, eu concluiria com apresentando uma pequena hipótese que eu tenho perseguido mais recentemente, né, que é problematizar a noção de tempo na história. Então, esse é o esquema geral da apresentação que eu preparei para hoje. Então, para desenvolver, não é? Ou para apresentar o que eu estou chamando aqui do conteúdo filosófico da ideia, não é? Ou dessa expressão historicidade das ciências, eu diria que ele pode ser percebido se a gente confronta o termo historicidade com o termo história. Não é? Me parece que historicidade e história não são a mesma coisa. Evidentemente, sempre remetendo, sempre tendo como objeto, né, a ciências. Né? O termo história da ciência parece que sozinho faz sentido, e historicidade exige automaticamente um desenvolvimento, uma explicação, não é, uma precisão do que está em jogo. Né? Então, a historicidade das ciências confere um sentido singular à história das ciências. É isso que, no primeiro momento, eu queria apresentar. Né? Eu diria que esse sentido que a historicidade das ciências, esse sentido particular, específico, que a historicidade das ciências confere à história das ciências, né, pode ser esclarecido se a gente considerar, né, que, por um lado, as ciências têm história, e, por outro lado, e de um outro ponto de vista, as ciências são históricas. Né? Essa ideia de que as ciências têm história remete muito mais a essa perspectiva mais tradicional, né, de uma descrição temporal, justamente, de um encadeamento temporal que dá história para as ciências. Né? E, no caso da afirmação de que as ciências são históricas, a coisa me parece que exige uma outra abordagem, digamos assim. No primeiro caso, reconhecer que as ciências têm história aponta, e eu acho que essa é a característica geral, e eu vou me ater apenas a ela aqui, aponta para o passado da ciência. Né? Aponta, então, para os acontecimentos que, encadeados, né,
permite identificar uma certa lógica, né? Uma certa coerência, uma certa coesão no desenvolvimento da ciência. Então, afirmar ou reconhecer ou partir do princípio de que as ciências têm história significa projetar na ciência a nossa vida, né? O desenvolvimento da nossa própria história, não é? Do nascimento à morte, digamos assim. Então, nesse sentido, o que seria o historiador das ciências? E aí eu me aproprio de uma expressão que, infelizmente, não é minha. Não é? O historiador seria um cronista erudito. Não é? O historiador que apenas parte da ideia de que a ciência tem história seria apenas um cronista erudito. Ele considera que o passado explica o presente. Né, justamente por conta desse encadeamento, justamente da mesma maneira que o fato de eu ser filho do meu pai explica o que eu sou hoje, não é? E o meu filho ser meu filho explica o que ele será amanhã e assim por diante. Né? Então, é por isso que eu destacava que essa ideia de que as ciências têm história é, na verdade, uma replicação de um modelo, né? Que é o modelo da nossa própria vida, que é o modelo da nossa temporalidade. Né? Então, elas encarnam, as ciências encarnam, de certo modo, o passado que, naturalmente, as precedeu. Por outro lado, afirmar que as ciências são históricas implica outra coisa, me parece. E aí eu faria uma distinção que me parece talvez contribua para perceber essa diferença. Né? A distinção entre reconhecer e afirmar. Né? Essa historicidade da ciência precisa ser afirmada. Né? Ela não pode simplesmente ser reconhecida, né? Como no caso do historiador que faz uma crônica do passado. Então, reconhecer aquilo que já está na história, né? Já está naquela ciência sobre a qual se faz história, é fazer a história nesse primeiro sentido que eu destaquei, né? E afirmar que as ciências são históricas seria afirmar algo que não está necessariamente dado ali. Né? É preciso, e eu acho que aí é o ponto-chave desse segundo aspecto que me interessa destacar, é necessário um pensamento. Né? Afirmar, diferente de reconhecer, pressupõe uma reflexão. Né? Então, o pensamento, nesse caso, é o que orienta a constituição de um discurso científico. Né? E, em filosofia, né, assim como em história, o pensamento que orienta a constituição do discurso científico tem um nome. E o nome disso é teoria. Então, é preciso que, nesse segundo aspecto, o historiador seja capaz de aprender a teoria que torna possível, não é, uma determinada ciência. Me parece que é isso que está em jogo numa passagem, e aí eu sei que não sou eu o representante, mas eu vou citar mesmo assim, do Alexandre Coiré. O Coiré, logo no... Mas eu gostaria de destacar que eu lembrava dessa passagem e não encontrava. Não encontrava. E aí, claro, eu escrevi para o Marlon e ele me indicou onde que estava, e está justamente nos estudos galileicos. O Coiré tem uma passagem que é muito ilustrativa disso que eu estou querendo destacar. Ele diz lá: a física aristotélica é falsa. Sabemos bem. Irremediavelmente ultrapassada, prescrita.
mas é, todavia, uma física, isto é, uma teoria altamente elaborada, ainda que não o seja matematicamente. Não é nem um prolongamento grosseiro e verbal do senso comum, nem uma fantasia infantil, mas sim uma teoria, isto é, uma doutrina que, partindo, bem entendido, dos dados do senso comum, o submete a uma elaboração sistemática extremamente coerente e severa. Eu acho que esse é esse o procedimento, né, que intelectual, fundamentalmente intelectual, que revela justamente a historicidade de uma ciência. Né? Diferente, portanto, de afirmar que Aristóteles explica Newton e que Newton explica Einstein, o que Einstein não seria possível sem Newton, né, é justamente o esforço do historiador que se revela aqui, né, de aprender e afirmar o pensamento que torna possível determinada ciência. A historicidade da ciência, portanto, exige do historiador da ciência essa disposição para distinguir justamente esse arranjo teórico, que eu chamaria de um arranjo, a estrutura conceitual que explica o que confere e determina a um determinado discurso o seu caráter científico. E isso que explica e confere o caráter de científico a um determinado discurso, tanto em história quanto em filosofia, também tem um nome, né, que a gente sabe que é a verdade. Né? Então, significa o esforço para aprender de que maneira determinado discurso pode, num determinado momento, ser verdadeiro, né? Ter o caráter de verdade. Isso é, então, o que caracteriza esse aspecto da historicidade das ciências e que vai ser resgatado, né, e resgatando também o termo de epistemologia. Eu vou poupá-los aqui de fazer a genealogia desse termo, mas que é uma coisa de menor importância, mas que começa a se constituir especialmente entre os autores franceses ali na passagem do século XIX para o século XX. Então eu já passo com isso para o meu segundo ponto. Então a historicidade das ciências, entendido, portanto, nesse segundo sentido, né, é o que funda uma reflexão epistemológica. E essa reflexão epistemológica, na medida em que se funda pela historicidade das ciências, entendida nesse sentido que eu tentei apresentar para vocês, ela só pode se realizar como história, ou seja, como história da verdade. Bom, e aí tem toda haveria todo um desenvolvimento que se poderia fazer a partir do Nietzsche, que também propôs, né, uma perspectiva um pouco distinta, né, essa ideia de uma história da verdade. Canguilhem tem uma bela expressão para isso, né, para traduzir isso esse sentido da reflexão epistemológica que se constitui fundada na historicidade das ciências. Né. Uma expressão que o meu amigo Tiago Almeida teve a perspicácia, né, típica dos bons historiadores, de colocar justamente no título do seu excelente livro sobre Canguilhem. Né. A passagem está no artigo inserido no Conhecimento da Vida sobre a teoria celular. O Canguilhem diz o seguinte: conhecer é menos chocar-se contra um real que validar um possível, tornando necessário. Com isto, a gênese do possível é tão importante quanto a demonstração do necessário. Fim da citação. Para o meu singelo objetivo aqui, vale a pena destacar essas duas importantes noções filosóficas, né? A noção de conhecimento e a noção de realidade.
do real, né? Me parece que é a partir da articulação entre conhecimento e realidade, né, dessas duas clássicas noções, né, é que a gente pode ver nascer o possível. Né? Ou seja, não simplesmente desvendar o que já está dado, né, mas abrir para o possível. Né? Conhecer, portanto, não significa desvendar os enigmas da natureza. Não é perscrutar o real como se a teoria nos servisse de uma espécie de lupa mental. Eu vou preservar o microscópio. Uma espécie de lupa mental, como se a teoria fosse aquilo que permitisse olhar a realidade para descobrir aquilo que o olho sozinho não consegue ver, mas que já está lá. Né? As necessidades práticas, os obstáculos à vida despertam, na verdade, a engenhosidade humana. Né? Todas as dificuldades que o real coloca para a nossa vida despertam a nossa engenhosidade e esses problemas se resolvem, né, pelas artes e ofícios. Né? Para a ciência, no entanto, a coisa acontece de uma outra maneira. Né? A ciência não se desenvolve a partir desse confronto, né, do conhecimento com o real, a partir desses obstáculos que o pensamento encontra na própria realidade. Né? Para a ciência, é a predominância da razão sobre a simples experiência, é o primado do espírito sobre o fato que determina a construção e a constituição do conhecimento. Então, não é a necessidade diante do fato que desperta a construção e o desenvolvimento do conhecimento propriamente científico, mas é o espírito que se sobrepõe à realidade e que se impõe à realidade, melhor dizendo, talvez, que torna possível a teoria e a ciência propriamente dita. Eu diria que é por isso que um autor importante, que está um pouco na origem dessa perspectiva de reflexão e que influenciou fortemente todos esses autores tão bem representados aqui nessa mesa, o Leon Braunschweig, né, ele afirmou lá já estou terminando, no livro Experiência Humana e Causalidade Física, partindo das ciências, que a tarefa do epistemólogo, abre aspas, não é a de saber como é feita a natureza, mas de dizer como é feito o espírito do homem. Então, a história das ciências deveria, e o ensino de história das ciências teria um desafio tanto maior, na medida em que se dá a tarefa de justamente levar a cabo isso, né? Dizer como é feito o espírito do homem. Eu acho que essa é a razão pela qual a ideia de historicidade das ciências constitui fundamentalmente a reflexão epistemológica. É claro que se fala epistemologia aí nos mais diversos sentidos, mas uma filosofia, uma história epistemológica está fundada justamente nessa perspectiva da historicidade das ciências. Né? Essa ideia, e aí eu passo então para a parte final da minha exposição, já terminando. Né? Com isso, então, a ideia, né, se diferencia fundamentalmente do sujeito, na medida em que justamente ela abre o espaço do possível. O espírito é o espírito que inaugura configurações conceituais de que a consciência pode prescindir. Ela prescinde justamente porque o que interessa à consciência, né, e aí entendido no seu sentido mais forte, no sentido mais rigoroso do termo, o que interessa à consciência é uma busca
eu diria, quase que obstinada da experiência, do real, da coisa, tudo isso em si. Né? A experiência em si, o real em si, a coisa em si. É isso que está no horizonte, não é, da consciência. Não é? O espírito se coloca, não é, como perspectiva outras coisas. Nesse sentido, então, talvez a lição filosófica mais fundamental da epistemologia seja justamente essa possível, né, destituição do tempo, né, do âmbito da reflexão histórica. E aí eu não vou desenvolver mais, não vou poder desenvolver tanto essa hipótese, até porque eu ainda não tenho muito desenvolvimento a apresentar sobre ela, mas eu gostaria de submetê-la aqui, né, essa possibilidade de uma destituição do tempo do âmbito da reflexão histórica, o que pode parecer um paradoxo, né, e talvez seja. Né. Então, se o conceito, a racionalidade, o saber prescindem do tempo, né, na medida em que o tempo é o quê? Uma necessidade íntima justamente daquele que faz história, ou seja, do sujeito, né, de uma consciência. A gente poderia resgatar o texto do Gadamer sobre a consciência histórica. Né. Mas o conceito, a racionalidade e o saber, né, e aqueles que estão familiarizados com a obra do Foucault já identificaram a referência aqui essa minha a menção dessa minha afirmação, né, prescinde do tempo porque ela é uma necessidade íntima, uma necessidade interna, justamente daquele que faz, daquele que pensa, não é, a história. O problema, talvez imediato e talvez apressado, né, seja, se revele na pergunta, bom, mas se não há o tempo, há o quê? Né? A tentação, eu confesso que eu ainda estou nela, né, ainda estou cedendo a essa tentação, é a de que talvez seja justamente o espaço. Né? Justamente porque se trata de configurações conceituais, configurações teóricas. Né? E me parece que é justamente isso que o Foucault, né, um pensador do espaço, vocês falavam, né, do Foucault como pensador do espaço ainda há pouco, me parece que é um pouco para isso que ele aponta quando faz a sua arqueologia das ciências humanas, com aquela célebre ideia que ele batizou de episteme. Né? Talvez nem seja necessário substituir, nem se trate de substituir na reflexão histórica o tempo pelo espaço, mas que seria uma tentação quase que imediata, não é, seguindo aí a célebre dualidade kantiana da intuição sensível, não é? Mas seja muito mais fecundo, né, admitir que se trata de a história epistemológica aceitar pensar de outra maneira que não orientada pela temporalidade. Era isso. Obrigado. Então, agradeço mais uma vez o professor Fábio. A gente vai seguir, então, a ordem das apresentações e depois a gente passa para as perguntas. Então, eu dou a palavra imediatamente para o professor Marlon Salomão. Boa tarde a todos e a todas, então. Eu gostaria de agradecer a Raoni Machado, a Simone Sendin e a todo o grupo de
História das Ciências do UFG, pelo convite para participar dessa mesa redonda, ao lado dos meus colegas aqui, professores, né, os Almeida, aqui, se me permitem, aí, Tiago e Fábio, não é, com quem eu tenho aí a alegria de conversar, discutir há muitos anos projetos, questões, problemas relacionados aí à filosofia e à história das ciências. Né, também é um prazer poder estar aqui com vocês e conversar um pouco sobre algumas reflexões em torno de um tema que nos foi proposto para essa tarde. Não é? Também queria aproveitar para parabenizá-los, né, Simone, especialmente, e Rawane, pela excelente iniciativa, que eu torço, né, para que ela se integre ao nosso calendário anual de atividades, para que a História das Ciências possa adquirir maior visibilidade e o reconhecimento que ela merece no interior da UFG. Não é? Então, é quase que já nem mais uma parabenização, mas uma convocação para o futuro aí de vocês nesse engajamento. Bom, quando eu recebi o convite para estar hoje aqui com vocês, eu acho que eu perguntei para a Rawane, o que é que ela pretendia com esse título, não é, que ela nos propôs, e sobre, finalmente, o que eu deveria falar. Não que o meu repertório de possibilidades de intervenção seja infinito, mas apenas para saber do que especificamente se tratava. Ela me disse que o título carregava em si uma abertura e uma certa generalidade que dariam aos convidados plena liberdade para falar sobre o que quisessem. Não é? Esse, em geral, é um tipo de liberdade que, quando se dá a um professor, ela se torna um problema. Não é? Quando você organiza um evento, você jamais convida alguém nesses termos, porque, com certeza, as coisas vão degringolar em algum momento. Não é? Então, vocês vão ver, por exemplo, que eu vou várias vezes aqui trombar com a comunicação do Fábio. Bom, inicialmente, então, eu havia pensado em apresentar para vocês, hoje, um excerto da pesquisa que eu estou atualmente desenvolvendo sobre a história do conceito de precursor. Todos vocês que um dia se interessaram em ler alguma coisa sobre a história das ciências acabaram se deparando ou ouviram falar de algum precursor. Na história da biologia, um dos mais famosos é Lamarck, não é? Suposto precursor de Darwin. No projeto que eu estou desenvolvendo, eu não estou tratando factualmente desse assunto. Eu não quero realmente definir se Lamarck foi precursor do evolucionismo, se Paracelso foi precursor da medicina experimental moderna, se Nicolau de Oresme foi precursor de Nicolau Copérnico, ou se Jean Buridano foi o precursor da dinâmica galileana. Não quero julgar factualmente e chegar a um veredito ou a uma sentença final a esse respeito. Interessa-me antes, como historiador da história das ciências, historicizar o próprio conceito de precursor e compreender por que, na Europa, durante o período entre guerras, esse conceito se tornou um problema. Inúmeras teses nessa época, livros, artigos, foram escritos contra o conceito de precursor. Na verdade, eu não pretendo fazer uma história do conceito de precursor, mas entender, então, por que ele se tornou um problema teórico e epistemológico a partir de um certo momento. Nessa época, vários historiadores e historiadoras passaram a denunciar esse conceito sob a alegação de que ele falsificaria a história das ciências. Ora, no início do século XX, um autor chamado Pierre Duhem, que talvez vocês conheçam, um físico teórico bastante importante, que aos poucos se tornou filósofo das ciências e, em seguida, historiador das ciências, escreveu milhares de páginas e inúmeros trabalhos sobre as origens medievais da ciência moderna, totalmente fundados no conceito de precursor. O conceito de precursor é central em todos os trabalhos que ele escreveu sobre a ciência moderna. Em poucos anos, Duhem transformou o conceito de precursor na chave para decifrar toda a história da ciência moderna, o que coloca ao historiador uma série de problemas, porque precursor é uma noção, como vocês sabem, de origem teológica, e seu emprego possui uma série de implicações. A problematização do conceito de precursor, 3 décadas mais tarde, permite compreender toda uma série de coisas e refletir sobre algumas questões importantes sobre a teoria da história das ciências. A principal delas diz respeito exatamente à questão sobre o que é o tempo da história. O conceito de precursor, como vocês sabem, implica uma imagem do tempo, uma maneira de compreender o devir histórico, de apreender o devir histórico.
Quando esses historiadores e historiadoras, na década de 1930, digamos assim, passaram a denunciar esse conceito e a dizer que ele falsificava a história, eles queriam dizer que ele distorcia o que era o tempo histórico. Ora, o que é, ou o que deve ser o tempo da história para que haja precursores? Quer dizer, para que haja homens à frente do seu tempo. E por que a afirmação da existência de homens à frente do seu tempo seria uma falsificação da história, uma distorção da própria história? Por volta das décadas de 1920 e 1940, quando uma série de historiadores e historiadoras, tais como Alexandre Coiré, Hélène Meseguer-Brühl, e Lucien Febvre e muitos outros, se levantaram contra o conceito de precursor, o exercício crítico que eles realizaram não visava simplesmente mostrar ou afirmar que Lamarck não era precursor de Darwin ou que Buridano não era precursor de Galileu, mas que a própria definição do que era o tempo da história impossibilitava falar na existência de homens no passado que simplesmente teriam desvendado de antemão o futuro, que teriam anunciado, muitas vezes com séculos de antecedência, o que seria o futuro. O problema, como vocês podem observar, não é a definição factual sobre a existência de precursores, mas a definição sobre a própria possibilidade da existência na história de porta-vozes do futuro, de trombeteadores do futuro. Mas trata-se, nesse caso, de um problema eminentemente historiográfico. Eu não imagino aqui, nesse auditório, ninguém, por mais importantes e brilhantes que sejam suas pesquisas, que se considere hoje precursor de algum tipo de teoria ou da biologia que será a base da medicina no século 22. Esse extraordinário colega, caso ele existisse, não teria apenas uma espantosa visão do futuro, ele seria um profeta. Por essa razão, são sobretudo os historiadores, ou eventualmente os cientistas, que se voltam ao passado em determinado momento, para verificar se alguém ocasionalmente já havia feito o que eles julgam ser no presente, como sendo um trabalho essencialmente inovador, que encontram os seus precursores. É um pouco o que um importante filósofo dessa época, chamado Henri Bergson, denominou de ilusão do futuro anterior. Em 1931, um poeta e filósofo francês chamado Paul Valéry, por quem eu tenho uma especial predileção, foi ainda mais mordaz ao afirmar que, às vezes, abro aspas, o historiador faz com o passado o que a cartomante faz com o futuro. Mas a feiticeira, ao contrário do historiador, completava Valéry, expõe-se a uma verificação. Não quero adiantar e resumir as questões que estou tentando tratar nessa pesquisa, senão vocês depois não terão nenhuma razão para comprar o livro que eu estou escrevendo sobre esse assunto. Mas eu gostaria de destacar apenas um ponto que diz respeito à nossa conversa dessa tarde. O conceito de precursor se tornou um problema na Europa do entreguerras porque ele era considerado como sendo essencialmente anti-histórico. Ele negava as condições da própria historicidade. Ele é anti-histórico, ou ele foi considerado nessa época como sendo anti-histórico, simplesmente porque nele não há espaço ou não havia espaço para o futuro. Uma teoria científica qualquer que é pré-formada, que já se encontra, mesmo que em germe ou virtualmente dada no passado, é uma teoria sem futuro. Se o futuro já se encontra adiantado no passado, se o futuro se encontra totalmente antecipado no passado, simplesmente não há mais história. Para que haja história, e portanto historicidade, é preciso que haja não apenas um afastamento entre passado e futuro, mas que o futuro seja aberto e imprevisível. Inicialmente, então, eu pensei em falar rapidamente para vocês, hoje, aqui nessa tarde, sobre o tema desse meu projeto. Mas eu quis, então, a partir dessa provocação que vocês me enviaram, romper um pouco com o discurso do especialista e exercer plenamente essa liberdade concedida por vocês para falar alguma coisa sobre o tema que vocês nos propuseram e permanecer numa reflexão mais geral que possa eventualmente interessar a um grupo maior de pessoas. O título que os organizadores escolheram para essa mesa é bastante preciso,
não é? A historicidade das ciências. A escolha dos conceitos nas ciências em geral e nas ciências humanas em particular nunca é casual e sem consequências. O título escolhido foi A Historicidade das Ciências e não A História das Ciências. A história das ciências é o nome que damos a uma disciplina científica, a um subgênero de uma forma mais ampla do conhecimento, chamada ciência histórica, e que tem por objetivo precisamente compreender o passado das teorias, dos conceitos, dos objetos, dos métodos, dos instrumentos, das instituições e das práticas das diferentes formas e experiências de um tipo de conhecimento que nas sociedades ocidentais, a partir do século XIX, nós passamos a denominar de científico. A história das ciências, nesse caso, diria respeito a uma narrativa científica sobre o desenvolvimento das diferentes ciências. Não é? E a gente poderia discutir aqui porque é que os propositores dessa mesa falaram em ciências no plural e não como se faz, por exemplo, na tradição anglófona, em ciência no singular. Não é? Essa disciplina, ou esse subgênero, possui, ele próprio, uma história, e poderíamos, por exemplo, procurar compreender como ocorreu o processo de disciplinarização e de institucionalização dessa forma específica de estudo da história, de uma forma do conhecimento. Se fôssemos falar sobre a história das ciências, estaríamos em um registro que nós poderíamos chamar de disciplinar. Ou que os historiadores também costumam denominar em nossos dias de historiográfico. Mas o título escolhido para esta sessão não foi a história das ciências, mas a historicidade das ciências. O registro aqui é totalmente diferente. Ele não é mais historiográfico, disciplinar, ele é filosófico. Historicidade é um conceito que possui uma densa história filosófica, sobre a qual certamente não temos tempo de falar nessa tarde. O enunciado, a historicidade das ciências, é uma afirmação filosófica sobre a natureza do conhecimento científico, sobre a definição conceitual do que é a ciência ou do que são as ciências. Não devemos confundir esse conceito com a afirmação de que as ciências têm uma história, de que as ciências têm um passado. Por meio dele, trata-se de afirmar que as ciências são história. Não é? E, Fábio, já estamos aqui totalmente em transe, nós dois aqui. Não é? De que as ciências são história, ou seja, de que a identidade própria da atividade científica é histórica. Vejam, não se trata de dizer que as teorias científicas possuem origens antigas e ou remontam ao passado, de que as importantes descobertas científicas que constituem o calendário de cada ciência são históricas. Não se trata tampouco de dizer que as ciências são históricas porque são feitas por seres humanos finitos, que possuem biografias, trajetórias pessoais e sociais distintas, etc. Ou ainda de que as ciências, porque não são indiferentes aos momentos das sociedades em que são produzidas, são históricas, quer dizer, estão contaminadas por problemas de sua época. A história, pressuposta no adjetivo historicidade, não tem a ver com a história política, com a história nacional, com a história econômica, etc. Por historicidade, devemos entender que a natureza, ou se vocês quiserem, a estrutura dessa atividade, que denominamos de científica, é essencialmente temporal, temporalizada, inscrita no tempo. Que as próprias estruturas da razão e do saber científico são temporais, e que é apenas por meio do tempo que as ciências encontram seu sentido e sua coerência, e não por meio da lógica, como, por exemplo, em uma outra tradição filosófica de reflexão sobre a ciência. Portanto, a afirmação da historicidade das ciências pressupõe que as ciências tenham sido temporalizadas. É a temporalização das ciências, ou o que filósofos e historiadores alemães como Reinhard Koselleck denominam de Verzeitlichung, que nos permite falar em historicidade das ciências. Então, a historicidade das ciências deve ser entendida nesse registro filosófico, a meu ver, e que basicamente afirma que as ciências foram temporalizadas.
Se elas foram, a partir de um certo momento, temporalizadas, isso quer dizer que nem sempre foi assim. A afirmação da historicidade das ciências é algo muito recente na cultura ocidental. Até o final do século XVIII, as ciências não eram temporalizadas. Pensem, por exemplo, nos conceitos fundamentais da cosmologia newtoniana de tempo absoluto e de espaço absoluto. O cosmo newtoniano é um mundo estático, um universo imutável. Não há relação entre o mundo físico e a história. A própria noção de um tempo reversível só faz sentido em um mundo que não tem nem passado nem futuro, que não tem história, portanto. Deixamos de lado, entretanto, o caso mais emblemático da física, não é? Dessa rainha das ciências, e tratemos do caso da história natural, que eu acho que diz mais respeito a todos vocês aqui. Vocês certamente já devem ter se perguntado por que os naturalistas dos séculos XVII e do século XVIII, os botânicos e os zoólogos, denominam o seu próprio saber de história natural. Ou vocês já devem ter se perguntado o que é a história de que trata a história natural, ou de que tratava nessa época a história natural. Certamente não há nenhuma relação com o que vimos até agora quando falamos de história. Na verdade, quando eles falavam em história para se referir à descrição e à classificação do mundo natural, eles retomavam a definição antiga de história. Historia, em grego, significa, como todos vocês sabem, inquérito, investigação, em todos os sentidos da palavra. Isso quer dizer que ela tinha a ver muito mais com um procedimento do que com uma forma de conhecimento. Tratava-se, portanto, de um outro conceito de história muito diferente do nosso. A definição grega de história que os naturalistas retomavam nessa época não indicava a mudança de algo no tempo. Esse é o nosso conceito de história. Mas tão somente um inquérito sistemático sobre um tema ou sobre um ser vivo qualquer e o relato das observações feitas a partir dele. Mais importante, esse tema ou esse ser vivo qualquer, né, seja lá qual ele fosse, era tratado como uma substância, como algo estável, constante, que permanecia inalterado ao longo do tempo. A história era, portanto, uma descrição daquilo que estava dado de forma permanente na natureza ou no passado. Uma descrição de coisas que se mantinham ao longo do tempo, que eram indiferentes ao tempo. Ela era, assim, a história natural, um saber empírico, baseado na experiência e na observação. No que concerne ao presente, baseava-se nas próprias experiências e observações daqueles que haviam realizado o inquérito, como os naturalistas, por exemplo. E no que concerne ao passado, em experiências e observações de outras pessoas, como no caso dos historiadores. Por essa razão, as espécies, nessa época, no século XVIII, não possuíam uma história. Elas tinham certamente um passado. Todos os seres vivos então existentes no mundo vivo teriam sido criados no mesmo momento, na época de criação do mundo. E suas formas, ou suas estruturas visíveis, simplesmente se reproduziriam de forma idêntica através das gerações. Era a concepção fixista de espécie, tal como a apresentava, por exemplo, Linneu, um dos fundadores da história natural. A partir do final do século XVIII e início do século XIX, houve uma profunda transformação na ordem do saber na cultura ocidental e, como mostrou Michel Foucault, diferentes ciências foram aos poucos sendo temporalizadas. Essa foi a época, como vocês todos sabem, de surgimento da ciência histórica, mas também, entre outras, da biologia, da geologia, da paleontologia, da arqueologia, da pré-história e etc. Foucault mostrou como essas ciências nasceram exatamente como um efeito ou em razão desse processo de temporalização. Para essas ciências, o tempo não era mais apenas um parâmetro de medida do movimento, como ocorria, por exemplo, na física, não é? Algo, portanto, exterior e que não afetava os seres. Como dizia Georges Cuvier, que, entretanto, era um fixista, no início do século XIX, a superfície da crosta terrestre, o mundo vivo em que o homem então se encontrava, não era o mesmo desde sempre. Ele era o resultado, né, Cuvier dizia, de revoluções, ele usava essa expressão, que alteraram radicalmente sua superfície
ao longo do tempo. História, a partir de então, queria dizer precisamente que os seres vivos, que o mundo vivo, não apenas se encontravam no tempo, mas a forma como nós, então, os apreendemos é o resultado de uma série de alterações que ocorreram ao longo do tempo. É o que podemos chamar de historicidade do mundo vivo. Mas, ao mesmo tempo, ao longo do século XIX, as próprias ciências foram temporalizadas. E isso não foi obra de historiadores que objetivavam estremecer os alicerces seguros das ciências. Foram os próprios cientistas e os filósofos que passaram a sistematicamente interrogar e a pensar historicamente seus domínios de estudo e a tentar compreender as próprias ciências no tempo, como formas de saber que se alteram e se transformam no tempo. Foi por essa razão que, em 1876, um historiador chamado Gabriel Monod definiu o século XIX como o século da história. Ou que Karl Marx, referindo-se à modernidade, dizia que tudo que é sólido se desmancha no ar. Tudo que se considerava como imutável, permanente, eterno, era exposto ao tempo, temporalizado, e perdia a sua aura sagrada e permanente. Não é? O mesmo, como vocês sabem, acontecia com o Deus dos cristãos nessa época. A meu ver, falar da historicidade das ciências quer dizer reconhecer o caráter essencialmente temporal da atividade científica, tal como ele se afirmou a partir do século XIX. E isso não quer dizer enfraquecer as ciências ou inscrevê-las em uma filosofia relativista ou construtivista, como ocorreu em muitas teorias desastrosas produzidas nas ciências humanas sobre as ciências. Afirmar o caráter histórico da racionalidade científica não significa transportar o conhecimento e as verdades produzidas nas ciências para um relativismo qualquer, para um situacionismo qualquer. O fato de definirmos as ciências como essencialmente históricas não significa dizer que elas não são capazes de produzir um conhecimento verdadeiro e um conhecimento universalizável. Seria um absurdo querer reduzir essa discussão a uma simples pegadinha lógica. Seria desconhecer o que é história e o que é isso que nós que estudamos a história chamamos de realidade histórica. Também não significa relativizar o tipo de conhecimento produzido nas ciências, que não é da mesma ordem e da mesma natureza que aquele produzido em outras formas de saber. Falar em historicidade das ciências significa, a meu ver, definir que as ciências são uma atividade temporalizada, quer dizer que elas se encontram inscritas em um horizonte aberto e imprevisível. Afirmar a historicidade das ciências significa, no limite, dizer que as ciências têm um futuro, mas que esse futuro, talvez para desespero dos políticos e dos administradores das ciências, é imprevisível. Podemos, como historiadores, de forma retrospectiva, reconstituir sua trajetória, compreender e explicar como elas vieram a assumir essa ou aquela forma, mas em nenhum caso temos como prever como ela será no futuro. Se a historicidade da ciência significa reconhecer, e eu concluo, que o futuro permanece aberto e imprevisível, então é preciso admitir que fazer ciência, como queria Alexandre Koyré, é sempre arriscar-se numa aventura. Uma travessia em que não sabemos de antemão aonde chegaremos, mas que só ganha sentido porque há sempre um futuro por vir. Cabe ao historiador reconstituir essa travessia exatamente como se ela fosse a história de uma aventura. Obrigado. Obrigada, professor Marlon. Muito bom quando as falas se encontram, assim. Eu passo agora a fala para o professor Tiago, que vai encerrar nossa mesa e nosso evento. Obrigado. Obrigado a todos que ficaram aqui até agora, que participaram nesses 2 dias. Foi um prazer enorme, né, estar aqui com vocês, conversando com vocês. É um prazer enorme estar aqui nessa mesa. Essa é uma configuração que se repete várias vezes, raramente com público, né? A gente tem conversa sobre esse tema nos outros espaços, né? Muitas vezes na mesa do bar, a gente faz ciência também nesses lugares. Geralmente, Rawane é uma participante plena, não apenas mediadora. Muito frequentemente, ela é a polemista da mesa. Rawane tem esse traço de personalidade, vocês talvez não saibam.
Mas também é um privilégio estar aqui falando com vocês e, né, participando aqui dessa conversa com os amigos. Bom, é a segunda vez que eu venho aqui esse ano, né, nesse mesmo auditório. Né? A primeira foi em abril, a convite da Simone, eu estive numa mesa com o Zé Alexandre, foi uma atividade do PIBID, foi muito interessante e muito enriquecedor. Assim, a gente que trabalha com História e Filosofia das Ciências, eu acho que é um exercício muito bom quando a gente vai falar dos nossos temas para a comunidade científica. Isso nos obriga a ter um certo rigor, né, conceitual e de precisão, que às vezes, quando a gente está aqui no conversa, a gente, né, se permite um certo relaxo, assim, um relaxamento. Normalmente eu fico aqui super, não, tem que ter uma vigilância maior, né, porque tem uma atenção aos temas propriamente científicos. Mas nessa primeira visita, né, que eu fiz aqui ao Instituto de Ciências Biológicas, em abril, a minha fala foi sobre um tema de teoria e metodologia da história das ciências, que era o papel positivo do erro, né, na história das ciências. Era uma discussão teórica contra uma perspectiva positivista de história das ciências, que a história das ciências deveria ser uma história da verdade, né, puramente de construção da verdade, e que é uma ideia que os positivistas tinham. Eles tentaram... É engraçado porque o Auguste Comte, né, o fundador da filosofia positivista, foi o primeiro grande defensor, assim, da história das ciências na França como uma disciplina universitária, mas os discípulos do Comte estavam tão confiantes no positivismo e na ciência positiva como estágio final do conhecimento, que disseram, bom, a história das ciências não interessa mais, a gente não precisa mais fazer, porque o passado da ciência, na verdade, é um passado de erros, então não tem interesse nenhum em conhecer esses erros. Né? E aí eu tentei mostrar como se constitui, né, ao longo do século XX, nessa tradição aqui teórica, né, e epistemológica que o Fábio apresentou, uma discussão sobre... Não, o erro faz parte da constituição do conhecimento científico e, portanto, os erros têm, sim, um papel positivo na escrita da história das ciências. Eu quero abordar essa questão de uma outra perspectiva, não mais do erro, mas da não-ciência. Quer dizer, contra, então, uma ideia que também tem um fundo positivista, de que a história das ciências, ou essa historicidade das ciências, deve ser estabelecida apenas a partir dos próprios conteúdos internos a essas ciências. Eu quero mostrar como se constituiu uma ideia de que a historicidade das ciências é também atravessada, determinada, constituída em relação com a historicidade de outras formas da cultura, como a religião, a filosofia, as artes, as técnicas, e não de uma maneira pejorativa, ideológica, né, como muitas vezes se pensou, não, isso aqui é uma infiltração de uma concepção política numa teoria científica. Não se trata disso. Essa é uma forma também de pensar que caiu em desuso, mas a gente, de vez em quando, vê assim, um eco dela. Ela chegou, inclusive, em certos debates marxistas nos anos 60. Louis Althusser, por exemplo, criticava as ciências que teriam se desenvolvido nas sociedades capitalistas e que, portanto, trariam ali a marca do capitalismo e, portanto, seriam ideológicas e, portanto, seriam falsas. Então, o critério de verificação dessas ciências não seria propriamente epistemológico, mas econômico, né? Então, Althusser teve ali um momento de tentar depurar as ciências dessas ideologias, que não se trata disso, né? O que eu quero mostrar é como se constituiu a ideia, na verdade, de que as ciências necessariamente se relacionam com essas outras formas de história, essas outras formas de historicidade, sem nenhum prejuízo para o seu caráter de ciência. E essa é uma ideia, então, que eu vou tentar apresentar a partir da relação entre história das ciências e história das ideias no Georges Canguilhem, né, que é esse autor que eu estudei no doutorado, e que eu acho que apresenta isso de uma maneira bastante interessante, inclusive porque o Canguilhem foi um autor que trabalhou no campo da história da medicina e das ciências da vida. Então, acho que vai ter muitos pontos aqui que a gente vai poder dialogar, né, de maneira mais próxima. Para apresentar um pouco, assim, né, o Georges Canguilhem, ele foi um dos mais importantes historiadores e filósofos da ciência do século XX.
Entre 1955 e 71, ele foi professor de História e Filosofia das Ciências na Sorbonne, foi diretor do Instituto de História das Ciências e das Técnicas, que hoje se chama Instituto de História e Filosofia das Ciências da Universidade de Paris. Esse cargo que o Canguilhem ocupou, antes dele era ocupado pelo Gaston Bachelard, antes dele foi ocupado pelo Abel Ré, que foi o próprio fundador desse instituto, e que foi o primeiro do gênero na França, né? Então, nesses 16 anos em que o Canguilhem foi professor, né, na Sorbonne, ele ofereceu diversos cursos dedicados à história das ciências, como eu disse, principalmente à história das ciências da vida, e construiu uma obra que revolucionou a maneira como nós pensávamos a própria historicidade das ciências e das técnicas e a história das ciências e das técnicas. Então, o Canguilhem se aposentou da Sorbonne em 72, publicou seu último livro em 77, é uma coletânea, se chama Ideologia e Racionalidade na História das Ciências da Vida, muito marcada aí pelos debates no contexto do maio de 68 sobre a relação entre ciência e ideologia, e morreu em 1994, né? Mas a obra dele permanece aí como uma das grandes referências teórico-metodológicas de nossa área. Então, essa obra, né, sobre o que eu queria falar com vocês, ela foi, então, dedicada a esse domínio muito particular na história das ciências, que, na época de Canguilhem, poderia até ser dito como um domínio marginal, que é a história das ciências da vida, né, na primeira metade do século XX, ali ainda nos anos 60, a história das ciências estava muito mais interessada pelas áreas matematizáveis do conhecimento, né. O próprio Bachelard, né, tinha toda uma defesa da matematização como um critério de racionalização das ciências, né. Então, as ciências da vida já estavam presentes de alguma maneira, as ciências humanas quase ninguém fazia história das ciências humanas, pelo menos não como história das ciências, mas o Canguilhem, ao escrever a história das ciências da vida, então mudando, né, a atenção né, da historiografia mainstream, assim, né, para esse novo objeto, a vida e o ser vivo, ele deu contribuições muito importantes para a teoria e para o método da história das ciências. O curioso disso tudo é que não só o Canguilhem não é reconhecido como historiador das ciências por muitas pessoas, muitas vezes o próprio Canguilhem disse que não era um historiador das ciências. Então, em 72, no ano que ele se aposentou, ele deu uma entrevista para o François Proust, foi publicada numa revista chamada Tonus. É uma entrevista que ficou durante muito tempo desconhecida. A Tonus é uma revista da Sociedade de Odontologia na França, então pouca gente leu na época. E aí o entrevistador perguntou, né, para o Canguilhem, no ano da aposentadoria dele, depois de 16 anos ensinando História das Ciências, o entrevistador pergunta: professor Canguilhem, o que é História das Ciências? Aí o Canguilhem responde: eu não sou verdadeiramente um historiador das ciências. Eu sou um professor de filosofia que se interessa por um certo número de questões, que são as relações entre a filosofia e a ciência, e, em particular, aquela sobre a fabricação, o nascimento, a importância e a exportação de certo número de conceitos interpretativos de funções biológicas. A resposta do Canguilhem. A resposta que surpreende, né, por conta, bom, eu falei, né, desse longo vínculo institucional dele com a área, porque seus livros, né, os títulos estão lá claramente, né, Estudos de História e Filosofia da Ciência, Ideologia e Racionalidade na História das Ciências da Vida. Então, o Canguilhem está sempre falando sobre a história das ciências e, de repente, ele fala que não é um historiador das ciências. Mas também surpreende, justamente porque isso que o Canguilhem diz que ele faz e que não é verdadeiramente história das ciências, pelo menos desde a obra dele, é o que nós compreendemos como história das ciências da vida, ou seja, a história da fabricação, do nascimento, da importação e a exportação de conceitos interpretativos de funções biológicas. Então, eu gostaria de apresentar, né, em outro momento para vocês essa longa trajetória do Canguilhem enquanto historiador das ciências da vida, mas hoje eu vou me concentrar no começo dessa trajetória, antes mesmo do Canguilhem entrar na Sorbonne, de virar professor de História das Ciências, porque uma das interpretações que apareceram a propósito da obra dele é que o Canguilhem, de fato, ele era um filósofo, e aí ele, coitado, passou num concurso para a História das Ciências e teve que dar aula disso. E aí, quando ele se aposentou, ele imediatamente começou a dizer: não é isso que eu faço. Então, é uma das interpretações que aparecem sobre a obra dele. E eu quero mostrar que, na verdade, antes mesmo dele entrar na Sorbonne, antes de virar professor de História das Ciências, de se profissionalizar assim,
a história das ciências já era uma questão filosófica fundamental, né, para o Canguilhem. Então, como eu falei, né, se no ano de sua aposentadoria ele ainda se sentia relutante em se afirmar como historiador das ciências, isso está, sem dúvida, relacionado com o fato de que seu interesse pelo campo esteve realmente sempre vinculado a questões filosóficas mais amplas. Canguilhem é um filósofo de formação, ele é da mesma turma na escola normal do Raymond Aron e do Jean-Paul Sartre. Então, os dois, o Aron e o Sartre não se gostavam, o Canguilhem estava sempre no meio dos dois, tentando mediar ali os conflitos. Isso, é formado em filosofia, era professor de filosofia já, e, de repente, decide fazer algo muito incomum, mesmo hoje em dia, né, ainda mais na época dele, que é fazer o doutorado não em filosofia, mas em medicina. Então, o Canguilhem defende a tese dele, no final dos anos 30, ele começa a fazer medicina, o doutorado em medicina, e quando ele finalmente publica a tese dele, em 1943, né, essa é uma outra história, a gente pode depois falar sobre isso, ele escreve a tese durante a guerra. O Canguilhem foi membro da resistência francesa contra a ocupação nazista, né, então ele escreveu a tese combatendo os nazistas, é uma coisa muito interessante isso. Mas, enfim, quando a tese foi finalmente publicada em 1943, o Canguilhem, na apresentação, ele oferece uma explicação sobre os motivos propriamente filosóficos que o levaram a seguir essa formação médica. Segundo Canguilhem, eu cito, é uma citação famosa da apresentação da tese, a filosofia é uma reflexão para a qual toda matéria estrangeira é boa. E, diríamos de bom grado, para a qual toda boa matéria deve ser estrangeira. O Foucault uma vez definiu isso como sendo a filosofia descendo a rua. Né? Quer dizer, a filosofia não deveria mais se ocupar apenas da própria história da filosofia. A filosofia deveria se interessar pelas questões concretas do mundo, pelas questões das outras áreas do conhecimento, pelas questões da vida prática, social, política. Né? Então, o Canguilhem, né, falou: eu fui estudar medicina porque uma boa matéria para a filosofia é sempre uma matéria estrangeira. Então, ainda segundo o Canguilhem, nessa mesma apresentação, ele vai falar de maneira mais específica, a investigação dele, né, no doutorado em medicina foi orientada pelo interesse filosófico em dois problemas humanos concretos, é assim que ele define. E quais são esses dois problemas humanos concretos? O primeiro é o da relação entre as ciências e as técnicas, e o das relações entre as normas e o normal. A tese de doutorado do Canguilhem se chama, hoje ela foi, o título da tese é Ensaio sobre algumas questões relativas ao normal e ao patológico, publicado em 1943. 20 anos depois, Canguilhem tinha dado curso sobre esse mesmo tema na Sorbonne, e ele juntou, então, novas reflexões à tese, e a soma desses dois textos, escritos com intervalo de 20 anos, é o livro que hoje nós conhecemos pelo título de O Normal e o Patológico. Nesse livro, então, Canguilhem vai fazer uma análise histórico-filosófica de um dogma médico, né, que está na base da medicina dita científica, experimental no século XIX, segundo o qual saúde e doença são qualitativamente idênticas. Elas seriam apenas variações quantitativas de um mesmo estado. Ou seja, você tem o estado de saúde, o estado fisiológico, e doença seria um excesso ou uma falta de alguma coisa no organismo. Então, essa é uma das questões humanas concretas, né, que está então, a relação entre as normas e o normal, as normas vitais, as normas biológicas e o normal, e a outra relação entre as ciências e as técnicas, porque para o Canguilhem, e essa é uma questão polêmica até hoje, é muito interessante, você vai falar na medicina, o pessoal fica meio chateado, o Canguilhem diz assim: a medicina não é ciência. A medicina é uma técnica que está no entrecruzamento de várias ciências que tem o homem vivo, o ser vivo, homem, né, humano, como objeto. Então, mas ela é uma técnica. Então, o Canguilhem ele faz uma inversão aí de uma lógica que é a própria da filosofia da ciência no período, de que a técnica era uma aplicação dos conhecimentos científicos. O Canguilhem vai dizer: no caso aí da relação entre a medicina e as ciências da vida, o que se dá é o contrário, porque, na verdade, é o caráter de técnica, o fato de que o médico precisa entender o que é que está acontecendo com uma pessoa doente, que as ciências passam a estudar certas questões. Então, a técnica alimenta a ciência, não o contrário. A técnica coloca problemas para as ciências da vida, né? A medicina coloca problemas para a biologia, e não o contrário. Bom, mas, enfim, então, o que é interessante aí também é que, para Canguilhem, essa é um tipo novo de reflexão, né, sobre um objeto,
que é muito diferente do objeto da física, né? Quer dizer, o Canguilhem vai falar assim, olha, o físico que estuda um lançamento vertical ou oblíquo de um corpo no vácuo, né, nunca vai estar na mesma posição diante do seu objeto que o biólogo. Por quê? Porque o biólogo é um ser vivo produzindo conhecimento sobre o ser vivo. Então, isso é o que está assim, que chamou a atenção do Canguilhem. O que significa, né, o vivo produzir conhecimento sobre a vida? E aí o Canguilhem vai dizer que é impossível que esse conhecimento seja produzido sem ser, de certa maneira, determinado pelo valor que nós, enquanto seres vivos, atribuímos à nossa vida. E esses valores, Canguilhem vai dizer, como nós vivemos em sociedade, né, e somos atravessados e determinados por outros valores, eles também estão presentes no conhecimento da vida. Esse, aliás, é o título de um livro do Canguilhem, Conhecimento da Vida. É um livro de 1952, que reúne alguns artigos muito interessantes. Eu vou falar especificamente sobre um deles. Mas, enfim, então, né, o que o Canguilhem está querendo dizer é isso, né, que a relação do biólogo com o seu objeto é, portanto, muito diferente, né, da relação de outros cientistas com seus objetos, e que a relação epistemológica do biólogo com o seu objeto é necessariamente marcada por valores que são determinados pela cultura, pelas ideias religiosas, pelas ideias filosóficas, pelas ideias políticas, etc. Então, o Canguilhem percebeu muito cedo que, para escrever a história das ciências da vida, era preciso se tornar historiador das ideias. E isso é algo que costuma passar despercebido por muitos dos seus comentadores, justamente por conta do papel fundamental que ele teve para a discussão epistemológica, né? Não, o Canguilhem é um filósofo, né, por excelência. Então, essas questões dele, foi fazer a história das ideias, parece uma coisa menor, né, mas é uma coisa que faz parte justamente da historiografia das ciências, quer dizer, da constituição disciplinar da história das ciências. Né, então, é sobre isso que eu queria falar um pouco com vocês hoje. Então, essa relação entre história das ciências e história das ideias não é uma novidade na França. Então, antes de Canguilhem, a Hélène Metzeger, por exemplo, é uma historiadora da química fantástica, em breve deve sair um livro com uma coletânea com textos dela, e o Alexandre Koyré também já haviam seguido essa orientação de trabalho, né, relacionando história das ciências e história das ideias. E, novamente, de uma maneira positiva, né, não é a denunciar a infiltração de certas ideias não científicas na produção do conhecimento. A Metzeger, por exemplo, tem um livro muito interessante que é sobre a recepção nos teólogos ingleses da teoria da gravitação universal do Newton. Né? Então, ela vai falar como o fato de que os teólogos ingleses eles adoraram a teoria do Newton, porque ela parecia tão elegante, tão perfeita, que para os teólogos parecia, olha, isso aqui só pode existir por conta de Deus. E isso foi um sucesso gigantesco na Inglaterra. E aí, de repente, o newtonianismo virou um paradigma muito rapidamente, principalmente se a gente compara com a demora que foi, por exemplo, no caso do evolucionismo, até ele se tornar um paradigma na biologia. Né? Mas, então, assim, para entender um pouco melhor, né, além eu falei da Metzeger e do Koyré, mas para entender um pouco melhor essa questão do Canguilhem, eu acho que vale a pena mostrar um diálogo que ele manteve com outro historiador da medicina e das ciências, francês. Muita gente esquece que ele é francês, porque foi professor em Leipzig, depois foi para os Estados Unidos, onde é que fica o Instituto de História da Johns Hopkins, nos Estados Unidos, Baltimore, né? E publicou em alemão e em inglês, que é o Henri Sigerist. Né? O Henri Sigerist ele era um historiador da medicina, um historiador das ciências muito importante na primeira metade do século XX, e o Sigerist escreveu, em 1930, um livro que é assim, o principal livro dele no período, que se chama Introdução à Medicina. E, nesse livro, o Sigerist é um manual de medicina, não é um livro de história. Mas é um manual de medicina em que o Sigerist diz a melhor maneira de ensinar o conteúdo científico às pessoas que estão se formando numa área é a partir da perspectiva histórica. Então, ele vai apresentar os temas médicos para alunos em formação a partir dessa perspectiva da história da medicina.
E aí, o Sigerist, nesse livro, ele vai dizer justamente que o método dele é o método da história das ideias. E aí tem uma questão que é muito interessante, que chamou bastante a atenção do Canguilhem, que é o nascimento da fisiologia como ciência no século XVII. Vejam, até o final do século XVI, predominava, né, nessa área da ciência da vida, né, do corpo, a ideia de que a fisiologia, na verdade, era a anatomia em movimento. Quer dizer, as funções orgânicas, na verdade, são os órgãos em movimento. Então, você tem uma preponderância, né, da forma anatômica do órgão, e o estudo das funções seria, na verdade, um estudo do órgão. Então, o que implicava, né, em certo sentido, de que você só poderia conhecer as funções do corpo vivo dissecando, estudando o corpo morto. No século XVII, a coisa muda. Né? Os médicos, as pessoas que estudavam ali a anatomia, elas colocam a função em primeiro lugar. Isso vai começar em 1628, com a obra de um inglês chamado William Harvey, que fez um estudo sobre a circulação do sangue, então sobre essa função orgânica, sem reportar essa função a nenhum órgão específico. Ou seja, a função ganhou um interesse teórico em si, e é uma ideia que depois vai ser consolidada na obra do Lamarck. Né? O Lamarck vai dizer que é a função que faz o órgão, né? Essa grande concepção, né, sobre o organismo. Mas o Sigerist, então, vai se perguntar por que essa ideia nasceu no século XVII em nenhum outro momento? Por que somente aqui isso aconteceu? De onde veio, então, que a ideia da função entra na medicina somente no século XVII? E aí o Sigerist vai dizer o seguinte, olha, o objeto da fisiologia é o movimento, uma ideia que não poderia ter sido concebida em outro momento da história intelectual europeia, posto que a fisiologia, e eu cito o Sigerist, a fisiologia e a ideia funcionalista na medicina são produtos do barroco. E William Harvey, né, que estudou então a circulação do sangue, é o primeiro a incorporar o conceito do barroco no campo do estudo da fisiologia. Então, apoiado nas ideias de um historiador da arte chamado Heinrich Wölfflin, Sigerist defendeu que o barroco era uma forma de pensamento que reinava sobre todos os domínios do espírito da época. Para Sigerist, Harvey não era diferente de Galileu, em quem teria se produzido de maneira análoga à da arte de Michelangelo, uma evolução que conduziu da ideia estática à ideia dinâmica. Então, na sua tese, Canguilhem se demonstrou muito interessado, muito impressionado com essas ideias. E, desde então, o Canguilhem adotou essa perspectiva. Olha, a fisiologia é a ciência do movimento, a fisiologia só pode se constituir no século XVII graças ao barroco, que é, então, esse estilo, né, estético que dá atenção ao movimento, então não mais à estrutura. Né? E, a partir daí, isso vai virar uma forma de trabalho para o Canguilhem. A gente vai ver isso aparecendo justamente no artigo sobre a teoria celular, que você mencionou, Fábio. Né? Mas, quer dizer, a partir daí, então, o Canguilhem estabeleceu essa necessidade de, para compreender a historicidade das ciências, entender que essa historicidade é também construída e determinada pela historicidade das outras formas da cultura, religião, filosofia, arte e técnica, principalmente. Então, essa é uma compreensão, né, da historicidade das ciências, que começa a se constituir ainda na primeira metade do século XX com a Hélène Metzeger, que ganha, então, aqui um novo impulso com a obra do Canguilhem, a partir desses estudos sobre as ciências da vida, e que vai se constituir numa das principais tendências da historiografia das ciências. Né? A gente pode falar um pouco mais sobre isso aqui no debate. Eu agradeço pela atenção. Então, muito obrigada, professor Tiago. Vamos para as perguntas. Matheus. Ana Cristina. Parabéns pela mesa, né? Essa combinação sempre dá certo, parece. É muito bom ouvir vocês. Eu queria fazer a pergunta para cada um, mas eu acho que eu vou concentrar aqui no Marlon e no Fábio. Você vendeu muito bem seu peixe, então nós vamos querer comprar o livro, tá? Pode ficar tranquilo. Eu espero que tenha algum capítulo sobre os clássicos nas ciências humanas, né? O papel que eles desempenham,
Porque a impressão que eu tenho, assim, sem muita pesquisa, Marlon, é que se o precursor é aquele que pode ser pensado como o que antecipa, né, que é um pouco, acho que, o que você põe em questão, o clássico dá a impressão de que ele não só antecipa, mas ele funda uma tradição, e por isso ele merece ser revisitado sempre, né, como se ele fosse portador de algo que está fixado no tempo e no espaço, e por isso ele pode ser visto de longe, né, em retrospectiva, ou seja, nós do presente olhamos para os clássicos das ciências humanas, né, quer dizer, eu vou a Humboldt ver o que o Humboldt fez porque ele é um clássico, porque ele antecipou um método, um conceito e criou uma teoria. E, por isso, sempre que aparece no horizonte da história da ciência, eu volto a ele como se ele tivesse a possibilidade de me dar uma chave de resposta, né? Nesse sentido, o clássico estaria também próximo do precursor, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa percepção, né, de clássico que parece que a gente tem. E o Fábio, eu gostei bastante dessa ideia da metáfora da lupa, né, da teoria com uma lupa. Eu acho que eu sou devedora dela. Eu acho que eu já pensei a teoria muitas vezes nesse sentido, né? Mas, ouvindo a sua fala, eu me lembrei também de um capítulo do Cornelius Castoriadis, na Instituição Imaginária da Sociedade, que ele começa discutindo o conceito de teoria, né, no marxismo. A teoria como uma antecipação, né, daquele que vê mais longe, mas também como antecipação, né, quer dizer, a teoria é como se estivesse iluminando, né, como se fosse uma lupa também. Me deu essa impressão. Não sei se você conhece esse texto do Castoriadis ou se você poderia comentar um pouco essa ideia da teoria também como algo que antecipa, né? Ou seja, a gente precisa de uma teoria revolucionária para depois revolucionar também praticamente a sociedade, né? A gente precisa de uma teoria na ciência para depois fazer o experimento e comprovar ou refutar, né? Porque não tem hipótese sem teoria, né? Toda hipótese ela é, em alguma medida, teórica, né? É isso. Primeiramente, queria agradecer muito a palestra. Pessoalmente, acho que essa era a mesa que eu estava mais ansioso para participar, porque são temas que a Raoni sabe me interessam bastante. E eu fiquei, acho que 2 pontos. O primeiro, para o professor Tiago, eu achei muito interessante um momento na sua fala que eu acho que ele fecha muito o colóquio da onde a gente começou e aonde a gente chegou, com a palestra da Maria. Isso, quando você fala do Cagnin enquanto um ser vivo que trata de um objeto vivo, eu peguei muito na questão do que ela passou para a gente sobre eu anotei aqui, peraí. Bagunça do caderno do excepcionalismo e do unificacionismo. E se, assim, para completar essa ideia do colóquio, né, se teria uma aproximação do Cagnin com essas ideias, acho que seria esse meu ponto de pergunta para você. E para o professor Fábio, a sua hipótese acho que me deixou muito inquieto com relação a uma troca do tempo pelo espaço. E eu acho que eu gostaria de ouvir um pouco mais dessa hipótese. Você disse que ainda está trabalhando nela, né? Ainda é uma pesquisa em desenvolvimento. E eu não sei se por eu não compreender tão bem essa visão filosófica nessa troca de tempo por espaço, eu não consegui nem formular quais seriam exatamente as consequências disso. E outro motivo do porquê que isso me chamou muita atenção, correndo um risco muito grande de passar uma vergonha frente a 2 especialistas de Courrier aqui, né? O Courrier ele vai propor algumas questões nos estudos galileicos com relação ao erro de Galileu e de Descartes, que é quando eles utilizam
quando eles vão formular a sua teoria, né, da inércia, fazer uma função do espaço e não do tempo. Então, eles colocam a inércia como uma função do tempo, uma função do espaço e não uma função do tempo. E aí talvez eu tenha viajado um pouco nisso, nessa disputa entre tempo e espaço, né, numa disputa talvez até epistêmica entre tempo e espaço, e como trazer isso para essa perspectiva de historicidade. Olá, muito obrigada. Novamente, eu cumprimento a mesa. As minhas questões, elas vão para o Tiago. 2 pontos aí que eu achei muito interessantes, e um, assim, para mim, um pouco polêmico. É claro que está sendo apresentado do ponto de vista da história, mas eu queria trazer um pouco para o hoje. Por exemplo, esse conflito do Canguilhem, dessa questão da técnica e da ciência, na medicina e na física. Para você, se você puder se posicionar um pouco mais sobre isso, porque vejo que todas as ciências, seja ela física, química, biológica, humanas, são ciências humanas, uma vez que são feitas por seres humanos, com os seus limites e potencialidades. É claro que isso é a ideia de um tempo, mas eu gostaria que você se posicionasse um pouco sobre essa mentalidade. Outra coisa que eu achei assim, extremamente interessante é essa possibilidade do campo da arte, da estética do barroco, interferindo num pensamento médico, num pensamento científico. Eu achei fantástica essa ideia, eu não sabia, fiquei muito grata de saber disso, e gostaria de saber também se você teria algum outro exemplo na história, assim, semelhante a esse. E eu agradeço muito. Vamos seguir a ordem, então, das apresentações? Pode ser? Bom, obrigado pelas questões, pelas observações. O que infelizmente, eu não vou poder falar nada sobre o texto que você menciona do Castoriadis, porque, de fato, eu não conheço e não vou aqui, do que eu conheço de orelhada, eu não vou poder desenvolver nada que seja minimamente satisfatório para a tua questão. Mas eu acho que é uma provocação importante e vai me provocar a preencher essa lacuna na minha formação, que é conhecer pouco o Castoriadis. Eu, no entanto, eu duvido um pouco dessa tua visão da teoria como aquilo que ilumina o futuro. Tem eu acho que é o Coiré que diz que tem aquela célebre fórmula que o Copérnico não era copernicano. Quer dizer, o Copérnico dizia a verdade, mas não estava na verdade. Ele foi capaz de elaborar uma hipótese, mas em um momento a questão é saber se isso faz dele um precursor do que quer que seja. Não sei, me parece que não. De modo que a teoria, pelo menos da perspectiva que eu tentei apresentar, sabe, Ana Cristina, de uma historicidade das ciências, o que deve interessar ao historiador é justamente destacar, o que torna uma determinada ciência, num determinado momento, possível. O que dá um caráter de cientificidade para a ciência num determinado momento. E isso permite, inclusive, identificar esses casos em que a gente é quase que tentado a identificar o Copérnico, por exemplo, como precursor, mas foi preciso Galileu surgir, e toda uma ruptura na história das ciências para que essa teoria, de fato, se constituísse como tal. Até então não era.
Bom, talvez seja insatisfatório, mas eu chamaria atenção para essa distinção entre um pensamento que é capaz de dizer a verdade sem estar na verdade. Eu acho que isso meio que explica essa minha desconfiança, se é que eu estou entendendo bem os autores a partir dos quais eu afirmo isso, né, de que a teoria não prediz, né, a teoria, especialmente da perspectiva da história, ela revela, né, o que é uma ciência de uma época. Sobre a tua questão, Matheus, a minha hipótese, na verdade, não é a substituição do tempo pelo espaço. Na verdade, é uma tentação, não é? Porque tem essa célebre, não é, distinção kantiana das formas puras da intuição sensível, né, que toda a experiência no mundo depende fundamentalmente dessas duas categorias, né, digamos assim, que é o espaço e o tempo. Né, que é a partir dessas duas categorias, então, que a gente tem os fenômenos, que a gente pode aprender os fenômenos e, a partir daí, elaborar conhecimento. A minha hipótese é muito mais uma desconfiança, né, da preponderância do tempo para uma reflexão histórica. Né? E por que eu digo isso? Porque me parece que, na perspectiva da historiografia, e aí a palestra do Marlon também foi provocativa para mim nesse sentido, porque isso não significa abdicar de uma temporalização. Não é? Mas chamar a atenção para o caráter espacial de noções como configuração, arranjo, disposição conceitual, que é aquilo que, na história das ciências, se elabora, não é? Para se fazer história da ciência. Então, temporalizar também essa ação do tempo, né, ela só ocorre no espaço. Não sei, mas é só para esclarecer que eu também não estou muito seguro disso, de nada disso, mas que não se trata, pelo menos, e não me parece que isso vá se confirmar, de uma substituição do espaço do tempo. Isso seria muito trivial, né? Bom, eu não sei se eu espero ter respondido. Obrigado, Ana. Que bom saber que você se interessou pelo livro. Então, se soubesse, tinha vendido um pouco mais esse peixe aí, mas vou deixar para uma próxima ocasião. Né? Mas acho que a questão que você coloca é uma questão interessante, que a gente poderia dividi-la, vamos dizer assim, a resposta em dois. Né? Bom, primeiro, a definição do que é clássico é sempre uma definição problemática, né? Quer dizer, porque ela fixa num determinado momento uma biblioteca, digamos assim, fundamental, né? E a gente sabe que o que é característica própria de uma biblioteca é sempre estar aberto à chegada de novos volumes nas prateleiras, portanto, a própria ideia de biblioteca é indissociavelmente contrária à ideia de que haja clássicos. Então, acho que a ideia de clássico acho que fala muito mais do momento em que se fixa e se define quem são os clássicos, portanto, sobre quais são as referências, quais são as teorias, quais são os horizontes de um determinado momento, não é? Definidos como fundamentais, daí se fecha e se define qual é a biblioteca essencial para esse período, do que propriamente sobre o que seriam os textos que fundariam alguma coisa, né? Então, assim, não sei, mas se nós voltarmos, por exemplo, 50 anos atrás, Augusto Comte era um clássico das ciências sociais, não é? Hoje, por exemplo, Augusto Comte é um clássico da museologia das ciências sociais, né? Quer dizer, ele deixou de ser...
Ele exatamente foi transposto aí para o cemitério das antigas teorias. Então, que você vê que eu acho que tem muito a ver com isso, né? Mas a tua questão é interessante porque você pensar por que, por exemplo, durante muito tempo nós lemos Augusto Comte, não é? E nós lemos Augusto Comte durante muito tempo por várias razões. No Brasil, porque os militares, vocês sabem, desde a República são essencialmente positivistas, mas também porque a nossa tradição universitária era cientificista. Eu acho que a gente deixou de ler Augusto Comte não porque nós descobrimos que o positivismo não presta, mas porque nós, sobretudo na esquerda universitária ligada às ciências humanas, ela deixou de ser cientificista, né? Quer dizer, é isso, a ciência era um pressuposto, né? O cientificismo, né? E é claro que isso pode, em geral, descambar para o dogmatismo, né? Mas, em geral, se você volta 50 anos atrás, 40 anos atrás, não é? Havia uma identificação intrínseca entre uma posição política e uma posição epistemológica. E isso se perdeu. A partir dos anos 90, eu acho que isso foi se desconectando, daí que exatamente o Augusto Comte deixou de fazer sentido. Não é? Por que deixou de fazer sentido? Porque o Augusto Comte é uma defesa cientificista da ciência, positivista, progressista, etc. etc. Não é? Então, acho que houve essa desconexão. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, às vezes refletir sobre os clássicos é interessante, né, nesse sentido de tentar historicizar porque esse é clássico e não é. Porque se a gente quer cair numa ideia tipo, objetiva de definir o que é clássico e o que não é, a gente está fadado a um exercício que me parece um tanto impossível de ser feito. Bom, daí a segunda questão, então, que é comparar o clássico com o precursor, né? Eu acho que tem uma diferença, quer dizer, então, né, eu acho que tem uma diferença, porque um dos problemas do conceito de precursor, que foi exatamente objeto de muita discussão nesse período, no entreguerras, ali nos anos 20 e 30, como eu disse para vocês, é a ideia de tempo que está pressuposta nela. Né? O precursor, basicamente, ele não implica apenas em dizer que existem homens à frente do seu tempo, mas ele implica também em dizer que o tempo é um curso. Portanto, o tempo é espacializado. Não é? Isso já é um problema. Quer dizer, se o tempo é um curso, ele é absolutamente uma imagem espacial. Não é? E vocês sabem, desde o início do século XX, com Bergson, e com uma tradição historiográfica que tenta renovar, digamos assim, o que é a história a partir desse momento, há uma tentativa de deslocar a ideia de que a história tem um curso. Não é? Porque o precursor é isso. O precursor, no fundo, é a história tem um curso e tem os caras que estão na frente desse curso. Não é? A humanidade caminha a passos lentos, não é? E tem uns caras na frente dizendo a direção é essa, vem para cá. O curso da história é esse. Né? Então, a própria ideia de que a história tem um curso, primeiro, é uma metáfora espacial. Não é? Bom, aí entramos na discussão do Fábio, quer dizer... Mas eu acho que o grande problema é achar que o tempo ele é unidirecional. Que o tempo é, né, por exemplo, quando se fala em tempo linear, você também mobiliza uma metáfora geométrica, espacial, para tentar definir o que é o tempo. Sendo que a ideia, a partir de então, me parece que é exatamente definir o tempo a partir de critérios que não sejam espaciais. Não é? Uma grande metáfora do tempo, vocês sabem, desde o século XIX, é a metáfora do trem, dos trilhos do trem. Não é? Quer dizer, é uma metáfora interessante, não porque a gente concorda ou discorde dela, mas porque ela é uma metáfora espacial. Não é? Então, esses autores todos, eu acho, essa hipótese que eu estou tentando desenvolver no texto, no livro, eu acho que eles criticam, eles se veem, né? Porque é muito interessante. Por exemplo, Coiré escreveu a tese de doutorado dele contra o conceito precursor. O Febvre escreveu o livro mais importante dele, de toda a sua vida, contra o conceito precursor. Aí você fica se perguntando, mas por que esses caras estavam tão preocupados com o conceito precursor que hoje em dia todo mundo considera algo absolutamente sem pé nem cabeça? Né? Exatamente porque eles identificavam, na ideia de tempo implicada nesse conceito, um problema. Só que é o seguinte, não basta você dizer que o tempo não é um curso. É preciso dizer, então, o que é o tempo da história. Não é? E isso também é um problema. Quer dizer, como é que você define o que é o tempo da história? Isso é um problema desde o século XIX. Né? Existe essa ideia espacializante, progressista, da linha do tempo, que é uma coisa que remonta ao século XVIII, obviamente, mas também há toda uma assim, umas coisas que me interessam, há toda uma série de metáforas biológicas que são incorporadas pelo pensamento histórico, né? O conceito de desenvolvimento, que é um conceito embriológico, o conceito de evolução, que é um
desdobramento do conceito embriológico de desenvolvimento. Quer dizer, a história vai sempre se apropriando de conceitos biológicos para tentar fugir das metáforas espaciais. Não é? E depois, por exemplo, quando nessa época, por exemplo, Coiré, Bachelard, eles falam em revolução, eles falam da revolução como uma mutação. Né? Portanto, eles retomam de uma teoria biológica do início do século XX, a teoria da mutação, um tipo de imagem do tempo para se contrapor à ideia do tempo como evolução. Né? E isso é a maior dificuldade, porque é isso, né? Se vocês quiserem o espaço, é fácil. O espaço a gente pega uma régua, mede, o espaço é isso. Agora, o que é o tempo? Né? O tempo... Só que o grande problema, e essa é a complexidade da história, é que a bendita da história está ligada ao tempo, mas ninguém nunca sabe o que é o tempo, estão tentando definir o que é o tempo. E é isso, né? A história vai se ancorando muito nessas imagens, nessas metáforas. Não é? E o precursor é uma imagem, uma metáfora que dá para nós uma ideia do tempo. Dá um conforto para nós também, né? Seria bom se tivéssemos os precursores. Bom, Matheus, obrigado pela pergunta. Eu acho que você entendeu muito bem, assim, você pegou muito bem a semelhança que tem, né, com o problema que a Maria Elice apresentou ontem de manhã na palestra dela, com essa questão do canguilhem. Para quem não estava ontem de manhã, né, a professora Maria Elice falou dessas duas posições teóricas ou epistemológicas, né, distintas que tem hoje no campo da filosofia da biologia, do excepcionalismo, né, quer dizer, da excepcionalidade da vida, ou do unificacionismo, justamente uma compreensão da biologia numa concepção unificada com todas as outras formas da matéria, né, sem distinção específica, né, em relação ao ser vivo e o restante da matéria, né, de uma maneira geral. Tem uma história em quadrinho, não sei se vocês gostam, minhas referências. Pois é, tem o Watchmen, vocês conhecem o Watchmen? Não sei se vocês conhecem, virou filme, virou série e tal. O Watchmen tem um personagem chamado Dr. Manhattan. Ele é um físico nuclear que se envolve num acidente, ele entra numa câmara de fissão nuclear e ele mesmo se torna capaz de manipular a matéria em nível subatômico, ele manipula, né, a matéria, vê passado, presente e futuro, e isso tudo se dá num contexto ali de medo da aniquilação nuclear, né, se passa logo após a Segunda Guerra Mundial. E aí o relógio do fim do mundo está acelerado por conta da ameaça da guerra nuclear entre Estados Unidos e União Soviética. E aí a namorada do Dr. Manhattan chega para ele desesperada, fala: olha, vão lançar as bombas atômicas, todos nós vamos morrer. E o Dr. Manhattan, que é um físico de formação, ele diz: por que você está preocupada? A mesma quantidade de matéria num corpo vivo está num corpo morto. Então, assim, ele não tem nenhuma preocupação com a vida, com a manutenção da vida, porque ele está vendo como um físico enxerga a matéria, pura e simplesmente. Então, o Canguilhem, a tese do Canguilhem se coloca claramente contra essa percepção. O Canguilhem vai dizer: olha, o meu objetivo filosófico é defender a vitalidade do vitalismo. Ele está falando do vitalismo. Tem o vitalismo que nasceu no século XVII, né, que tem uma concepção de vida como uma substância, ou algo até parecido com a alma, como uma força, uma energia e tal. Não é isso que o Canguilhem está falando, né? A vitalidade do vitalismo no sentido da vitalidade de uma concepção que compreende a vida como algo diferente, algo específico. Existe uma especificidade do fato vital que é determinada justamente por essa relação do ser vivo com os valores. Né? Então, se o Dr. Manhattan não consegue perceber porque nós estamos preocupados com a morte, porque para ele não tem diferença na quantidade de matéria de um corpo vivo e do corpo morto, Canguilhem vai chamar a atenção do fato de que um dos principais enunciados da história da biologia é o do Xavier Bichat: a vida é um conjunto de funções que resistem à morte. Então, a vida é determinada por esse valor que nós, como seres vivos, temos do medo de morrer. Assim como a medicina é também determinada pelo fato de nós não queremos ficar doentes, nós não queremos adoecer, nós não queremos morrer. Deveria ser assim. Então, Canguilhem, por exemplo, faz uma crítica justamente de uma perspectiva cada vez mais biológica da medicina, em vez desse aspecto técnico. E aí, desculpa, como é esse nome?
Valéria. Muito obrigado pelas perguntas também. Aí justamente entra nessa discussão, né, quando a gente passa, porque o Canguilhem ele está defendendo, então, nessa relação entre ciência e técnica, primeiro assim, a gente tem que se libertar de uma certa perspectiva que coloca a técnica numa posição inferior em relação à ciência, que vem de uma longa tradição filosófica que pensava assim: a técnica a tecnologia é a aplicação de um conhecimento teórico, então ela está sempre no nível inferior, né, ou secundário. Então, o Canguilhem está mostrando, olha, não, quando a gente vai ver essa relação da medicina com as ciências da vida, a coisa se inverte completamente, porque os problemas científicos que a fisiologia, a patologia, a anatomia, a epidemiologia vão estudar, eles nascem da relação médico-paciente, médico-doente, né? Ou seja, é por conta do sofrimento, né? Para que não haja mais sofrimento, que as ciências passam a se interessar por esses problemas. Então, é da técnica que aparece a questão. Então, essa é uma inversão fundamental que o Canguilhem está fazendo e que foi fundamental, por exemplo, para a organização do campo da saúde coletiva no Brasil e da organização do SUS. Eu estudei isso durante algum tempo, assim como os teóricos que formularam, né, a teoria da saúde, que está na base da organização do SUS, o conceito amplo de saúde, que é apresentado na 8ª Conferência Nacional de Saúde, logo após a redemocratização, vão defender justamente isso, uma ideia de saúde pública, de saúde coletiva no Brasil, que é diferente da proposta anátomo-patológica. Não vai defender, não, a gente precisa pensar um sistema de saúde que esteja centrado no sofrimento do doente e que seja tão determinado pelos valores que os doentes, né, têm sobre a sua própria vida. Isso, inclusive, é o que apresenta a possibilidade de outras práticas terapêuticas no SUS. Então, a possibilidade, inclusive, do doente escolher a prática terapêutica que mais se adequa aos seus valores, né? E aí, em relação à questão de outros exemplos, de outras possibilidades dessa relação da ciência e das artes, existem muitas, assim, né? A psicologia, né, tem muitos casos de estudo de doenças específicas que se constituíram no campo da psicologia, que estão orientados aí por tem uma questão do romantismo, né? Eu tenho alguns estudos sobre a nostalgia, por exemplo. A nostalgia se constitui no século XVII como doença, primeiro. Ela nasce como doença antes de ser um sentimento, né? E é uma doença que está vinculada a uma relação entre corpo e alma, né? A possibilidade de um sofrimento da alma provocar afecções no corpo. Então, essa é uma certa concepção entre corpo e alma que é tipicamente romântica, né? Mas existem outros exemplos. E existe um exemplo em particular que, se você me der licença, eu queria pedir para a Rawane explicar, porque ela conhece muito melhor que eu o caso do Panofsky, o livro do Panofsky sobre o Galileu Crítico de Arte, que acho que é um exemplo bem interessante. Eu vou tentar explicar rapidamente aqui essa bola que o Thiago me passou. O sistema astronômico galilaico é algo que o Panofsky vai defender, que é o historiador da arte, mas também o Coiré, que é, sobretudo, o historiador da Revolução Científica, né, mais conhecido como historiador da Revolução Científica do século XVII. Então, o sistema astronômico galilaico ele foi fortemente impactado, segundo esses autores, por uma concepção artística de Galileu. O sistema astronômico dele é o sistema astronômico onde se vê, sobretudo, a forma circular. E Coiré vai falar, olha, Galileu tinha uma verdadeira fixação pela forma circular. E isso por quê? E Panofsky, né, vai explicar. Porque, na verdade, quando a gente vê, né, os escritos de Galileu sobre os movimentos artísticos de sua época, ele vai defender os valores artísticos da alta renascença, e aí você vê a forma circular em todo canto, e vai criticar o maneirismo, que vai justamente incluir aí a forma elíptica. A elipse, Galileu achava, era uma forma, era um círculo deformado. Então, por isso, ele odiava o maneirismo, e por isso também ele vai rejeitar o sistema astronômico de Kepler, que ele conhecia muito bem e que poderia ajudá-lo na defesa justamente de Copérnico. Então, a partir, né, acho que esse é um exemplo assim de como uma concepção artística, e é o que o Coiré, fazendo uma resenha nesse livro do Panofsky, vai defender, né, que
as concepções artísticas, elas também impactam na elaboração de teorias, de conceitos científicos, né, a partir de Galileu. É isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Então, eu gostaria de agradecer a todos os que permaneceram com a gente, mas também, né, a todos que nos ajudaram Quem já foi embora não vai ser reverenciado nisso. Não, eu vou falar agora. Que nos ajudaram a fazer esse evento, né, esse colóquio de História das Ciências. O primeiro colóquio de História das Ciências, que, como eu disse no início, né, é um esforço, né, integrado, né, de várias unidades acadêmicas. Eu queria agradecer, né, as unidades que nos apoiaram também financeiramente, o Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática, a Faculdade a Faculdade de História, a própria Sociedade Brasileira de História da Ciência e a FUNAP. E também os colegas, nossos convidados, né, a professora Laura, que está aqui, que veio de Brasília, a professora Maria Elice, né, o professor Fábio Nolasco. Então, eu quero dizer assim, que não é porque a gente organizou, que, né, eu agradeço também especialmente a professora Simone, né, que esteve aqui com a gente o tempo todo. Que eu fiquei muito feliz com o evento, né? Às vezes, quando a gente organiza, dá um trabalho, né? E quando o evento está acontecendo, assim, a gente fica feliz com os resultados, feliz com as conversas, com as trocas. Isso aqui é o início de algo, a gente espera, né? Que né, a gente já fez o convite para todo mundo, né, nos ajudar a construir o 20º Seminário Nacional de História da Ciência e da Tecnologia. E o que a gente espera é que esse evento tenha um efeito duradouro aqui na UFG e na História das Ciências também, nessa área da região. A gente começou a conversar sobre a constituição da proposta do próximo SNHCT e, em 4 dias, a gente tinha já 10 professores, sabe, assim, interessados, engajados. Então, é isso. O que a gente espera é que a gente esteja aqui começando uma conversa e prolongue aí essa constituição de uma rede de História das Ciências aqui no UFG e no Centro-Oeste, né? Por que não? Então, tá bom. Eu agradeço a todos mais uma vez. Muito obrigada.